Série B na tela aí pra vocês, galera. Vamos falar sobre a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Já de primeiro eu agradeço pela presença de todo mundo e peço o like de vocês aqui no nosso vídeo ou na nossa live, dependendo de onde você estiver acompanhando. Live nesse sábado, hein, agora no Espaço da Bola. Se inscreve aqui no canal, é importante demais pra você que estiver assistindo no canal de cortes, se inscreve aqui, vai lá no canal de lives também, se inscreve lá. E se você tá assistindo aqui pela live, não se esquece de se inscrever também no canal de cortes, tá? O link aqui na descrição da live, ele leva você pra todos os nossos canais e todos os nossos perfis, beleza? Então, às vezes, até quando eu não faço live, quando eu não tenho tempo de fazer live, eu gravo um videozinho quando eu tenho tempo durante a semana e posto lá no canal de cortes, mesmo sem um corte, né? Por isso que eu renomeei. É o canal de clipes e cortes agora, certo? Porque às vezes eu gravo um clipe, gravo alguma coisinha pra postar lá também, tá bom? Mas lives aqui também no Espaço da Bola. E vamos lá colocar na tela aqui porque o Remo tá com a peste, né? O Remo tá com a bexiga. O Novo Horizontino empatou ontem com o Botafogo e o Remo ganhou do Cuiabá. O Remo cola no Coritiba, tá com a mesma pontuação do líder Coritiba. Novo Horizontino volta para o G4 com esse empate, mas pode sair. Qualquer empate de Chapecoense ou Criciúma tira o Novo Horizontino do G4. Não, tira uma posição do Novo Horizontino. E uma vitória do Goiás tira uma posição do Novo Horizontino também. Porque o Goiás ganhando vai para 15 vitórias, aí ficaria 15 contra 14, com os mesmos 55 pontos, Goiás ultrapassaria o Novo Horizontino. Então, possivelmente, o Novo Horizontino deve sair do G4 nessa rodada, tá bom? Mas, enfim, consegue esse resultado e os jogos foram ontem, né? Nessa sexta-feira, abriu a rodada, Novo Horizontino e Botafogo, um empate entre eles dois. Muito ruim, eu acho, para o Novo Horizontino. Perde pontos para um time da zona do rebaixamento, né? Então, um time que quer subir, jogando em casa, contra um time do Z4, não pode perder pontos. E aí o Novo Horizontino deixa esses pontos pelo caminho aí, que pode fazer muita falta lá no final. E o Remo não deu sopa para azar, estende a sua sequência positiva. 6 vitórias seguidas agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é muito difícil, gente. O feito do Remo, ele é incrível. É sensacional, tá ligado? Quantos times conseguem 6 vitórias consecutivas em um campeonato tão equilibrado quanto a Série B, certo? A gente vê aqui, velho, tem muito time com pontuação parecida, né? O Goiás, alguns tropeços que teve ali, uma fase ruim, o Goiás despencou na tabela, pô, tá ligado? Aí a gente tem vários times ali com muito fogo ainda nessa briga pelo acesso. E não é que o Cuiabá é um adversário fraco, né? O Cuiabá queria ganhar esse jogo para se aproximar do próprio Remo, que tinha 54 pontos. Se o Cuiabá ganha, vai a 53. Então, se reacendia na briga pelo acesso, tá ligado? E agora o Remo foi lá, conseguiu venceu bem a equipe do Cuiabá e fica ali na segunda colocação. Acho que o Remo, pra mim, vem se desenhando como um dos principais aí favoritos, candidatos ao acesso, tá ligado? Assim como o Coritiba, por exemplo, e aí os outros times a gente pode discutir um pouco, né? A gente pode conversar um pouquinho sobre os times aí. Mas enfim, vamos lá, próximos jogos aqui também, né? Hoje, às 4 horas, a gente tem a sequência da Série B com Atlético e América. Os dois times querendo aí fugir da zona do rebaixamento, 1 ponto separa os dois. Mas nenhum deles entra na zona nessa rodada, porque o Volta Redonda, se ganhar, vai a 37 e fica com 9 vitórias, certo? Não passa a equipe do Atlético. E aí o time do Atlético, eu fiz até um estudo, gente, eu postei no canal de clips, certo? No Clipes e Cortes, um estudo estatístico das equipes de mandante e visitante, de fase, de momento, dos últimos 5 jogos, dos últimos 10 jogos, e tentei projetar a reta final da Série B, beleza? Esses últimos 5 jogos da Série B. Fiz essa projeção, tá? Mas puramente estatístico, certo? Sem opinião. E aí, lá eu destrinchei um pouco mais os mandantes, visitantes e tudo mais. Atlético e América, sinceramente, o Atlético é um time que vem tropeçando, né? Ele deu alguns bons indícios ali em determinado momento do campeonato, mas agora voltou a tropeçar, já é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tá salvo por enquanto, porque não entra na zona agora, mas é um candidato ao rebaixamento. Acho que o América, empatando esse jogo, fica mais satisfeito do que o Atlético, tá? E eu vou de empate nessa partida aqui.
Esse jogo aqui hoje à tarde. Volta Redonda e Coritiba. Velho, o Volta Redonda em casa é muito chato. Mas o Coritiba tem um melhor aproveitamento como visitante. Então esse jogo aqui é até interessante. O Volta Redonda é um time que pontua bem dentro de casa. Apesar de estar lá embaixo na tabela de classificação, pelo menos como mandante tem um bom aproveitamento. Se não me engano, é o segundo pior visitante depois do Paysandu. Não, parece que o Paysandu não é nem o pior visitante, tá? O Paysandu fez 15 pontos fora de casa e 12 em casa. É um negócio assim. Eu tenho aqui a planilha no Excel ainda. Não vou abrir agora porque, sei lá, vai ficar muita informação, mas enfim. Cara, eu até acho que o Coritiba vai ter muita dificuldade para jogar com o Volta Redonda. Imagino até, tipo, um empate, mas não vejo o Volta Redonda ganhando esse jogo, certo? Vejo o Coritiba tendo dificuldade, podendo ganhar, mas acho que dá um empate aqui também. Empate ou Coritiba, tá? Tô em dúvida aqui nesse jogo, mas enfim. É interessante aqui, né? Esse duelo. Mais um duelo de G4 contra Z4, né? Paysandu e Avaí. Não tem como apostar no Paysandu. O Paysandu tá cada vez mais consagrado o rebaixamento, né? Consagrado é foda, porque consagrado parece algo positivo, né? Mas, sei lá, sei lá qual palavra usar, mas enfim, velho. São 10 pontos de diferença, faltando 15 em disputa. Nessa rodada, se não me engano, pode até ser rebaixado, né? Não porque se o Atlético ganhar, o América perde, né? Então fica a 38. No máximo 38 seriam 11 pontos. Então não rebaixa matematicamente nessa rodada a equipe do Paysandu. Mas é questão de tempo, né? Aqui é Avaí. Criciúma e Goiás. Cara, o Goiás despencou, né? Foi só chegar o Brian que o time do Goiás começou a desandar, né? Eita, Brian, filho da peste, velho. Criciúma aqui. Criciúma, jogando em casa. Vai dar Criciúma contra o Goiás. CRB e Atlético Goianiense. Dois times aqui, velho. CRB e Atlético, 48 pontos cada um. Quem perder esse jogo já enterra as chances de acesso. Quem ganhar ainda vê uma luz no fim do túnel. Eu acho. São 6 pontos de diferença. Quem perder fica a 6 pontos com 4 jogos, pelo menos, né? E acho que essa pontuação ainda aumenta. O quarto colocado vai ficar com mais de 54 pontos. Quem ganhar aqui vai para 51. Aí ainda fica um pouquinho próximo, né? Mas não sei não, hein? Não sei não. Eu acho que o CRB ganha do Atlético, hein? Acho que o CRB ganha do Atlético. Em casa, o time do CRB tem um aproveitamento fenomenal, né? É o melhor mandante do campeonato. Então, em casa, jogando contra o Atlético, acho que o CRB ganha. Embora o CRB tenha tropeçado esses últimos 2 jogos, tá? Esses 2 empates do CRB, em casa contra a Ferroviária e depois contra o América, acho que tiraram o CRB da briga pelo acesso. Se tivesse ganho essas 2 partidas, estava com 52 pontos. Né? Tava a 2 pontos do G4. Se tivesse ganho pelo menos uma, tava com 50 pontos, um pouco mais próximo, ainda distante, mas com esses 2 empates, acho muito difícil aí a equipe do CRB ainda brigar pelo acesso, certo? E para esse jogo, acho que o CRB ganha, vai a 51 pontos, continua vendo ali o G4, mas com muita gente na frente dele e complica um pouco a situação. Já tá complicado, né? Mas aqui eu acho que o CRB ganha. Vila Nova e Ferroviária. Empate esse jogo. Ferroviária é um time chatinho. Vila Nova não briga mais por nada, né? E Ferroviária fora de casa, eu acho que o empate tá de bom tamanho. Chapecoense e Operário, aqui da Chape. Aqui é Chapecoense. Atlético Paranaense e Amazonas, aqui dá o Atlético. Vamos pegar aqui e colocar no simulador, só pra gente ver como fica a tabela após essa rodada, se o que eu tô imaginando aqui realmente ia acontecer, né? Vamos lá colocar aqui, ó. Atlético Paranaense 1-0 no Amazonas. Então, assim, ganhou é 1-0, tá? E empate eu vou colocar sempre 0-0. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui empate aqui. Empate aqui.
Avaí, Criciúma e... vou botar um empate aqui, mas depois a gente vê como é que fica também. Então, olha lá. Ficaria assim, hein? Acho que o Coritiba ganhando, aí essa partida ele volta aí pra liderança, Chapecoense retoma aí a segunda colocação, se realmente acontecerem esses resultados que eu tô imaginando, tá? O Coritiba, na verdade, empatando, ficaria na liderança ainda, né? Se perder o jogo o Coritiba, aí ele já perde a liderança, né? Já sai ali da primeira posição. Mas, sei lá, o Coritiba eu acho que ganha até, viu? Mas, assim, ficaria já num G4 até, de certa forma, quase que desenhado, né? Ainda ficaria com o Novo Horizontino podendo alcançar aqui, mas fica uma... deixa eu dar um zoom aqui. Ficaria nesse estilo, né? Se a gente tivesse essa... dar empate entre Criciúma e Goiás. Tu tá achando? Eu acho que o Criciúma ganha. O Goiás tá numa fase complicada, velho. O Goiás vem caindo muito de produção. Tá ligado? Chape e Operário torço por um empate. Pois é. Até o Operário ganhar tá ótimo, né? O Operário ganhando tá ótimo pra um Remo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o Operário ganhando da Chape. Ó, a Chapecoense já fica com 54. Já sai do G4, né? Então o Operário ganhando é um resultado até melhor para o Remo. Tá ligado? Melhor para o Remo se a Chapecoense perder. Na verdade, qualquer time daqui que esteja disputando contra o Remo, qualquer um que perder tá ótimo pro Remo, né? Então, melhor coisa. Criciúma tá em baixa ganhando na sorte. Goiás vai dar um pequeno fôlego, mas não sobe. Eu também acho que o Goiás não vai subir, né? Também acho que o Goiás tá numa fase complicada. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Criciúma jogos. Só pra gente dar uma olhadinha aqui como tá a sequência da equipe do Criciúma. Partidas. Cadê o jogo? Calma aí. Olha, empatou contra o Avaí, ganhou do América, perdeu pro Amazonas, empatou com o Criciúma, perdeu pro Paysandu, que é isso! Ganhou do Coritiba, ganhou do CRB. Bom, né, velho? Então, assim, tá numa situação complicada realmente, né? Essa fase atual da equipe do Criciúma faz sentido o que você falou. Mas ainda acho que o Criciúma ganha do Goiás, tá? Ainda acho que o Criciúma ganha do Goiás. Jogando em casa ali, velho, acho que vai dar um gás danado, né? Vai encarar como uma final. E praticamente, né? É um jogo que pode até meio que matar o Goiás, por exemplo. E o Criciúma se manter no G4. Entendeu? Eu acho que o Criciúma ganha, hein? Acho que o Criciúma ganha do Goiás. Mas enfim, é isso aí, galera. Série B pra vocês aí, pra gente poder comentar um pouco aí. Obrigado pela presença, pela participação de todo mundo aí no canal de Cortes. Tamo junto, grande abraço e a live continua. Valeu, galera.